Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Olá você, uma boa tarde, começando aqui conversando com Elias Ferreira e como eu sempre digo, eu acho que é na conversa que a gente compreende e é conversando que a gente se entende. Mais um tema aqui que a gente traz para discussão, que é sobre o cérebro. Como é que vai a sua cabeça, a sua cuca? Por que a gente dá tanta importância ao coração e nem tanto ao cérebro? Você já imaginou quem é que de fato comanda o corpo humano, suas atitudes, os movimentos e tudo mais? Será que a gente está ainda em evolução? O cérebro ele já está pronto? É até aí mesmo? Por que as pessoas têm habilidades diferentes? Algumas conseguem aprender e executar determinadas tarefas muito antes que outros e com muito mais perfeição. Por que somos tão diferentes? É o cérebro quem determina essa diferença? São os estímulos que a gente expõe no cérebro? Bom, eu estou muito à vontade aqui porque o nosso convidado de hoje, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, fez residência médica em Neurologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento na Universidade Federal de Pernambuco, é também diretor clínico do Programa de Cirurgia de Epilepsias do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas. Eu estou aqui com o médico, o doutor Fernando Gameleira, a quem eu agradeço, doutor Fernando, por estar conosco. É sempre um prazer revê-lo e uma conversa sempre muito útil para todos que estão nos acompanhando. Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com um jornalista tão inteligente, tão diligente como você e esclarecer para a população dúvidas a respeito do funcionamento do nosso cérebro. Pois doutor Gameleira, a gente nasce, o primeiro cuidado que a mãe tem é com a cabecinha da criança, porque a caixa craniana ainda não está devidamente formada, a gente ali tem meio que uma pele cobrindo, dando ali uma certa proteção. O cérebro, ele precisa disso mesmo? Ele é o verdadeiro coração do corpo, sob o ponto de vista da observação comum das pessoas mais comuns, doutor? A pergunta ela já embute a própria resposta. De fato, o cérebro, como dizia o nosso saudoso professor Gilberto Macedo, ele tem a capacidade de colocar a realidade do mundo externo para dentro do nosso organismo, tem a capacidade de processar essas informações e o principal, ele é capaz de criar novos conhecimentos a partir dessas informações. Isso é uma característica peculiar, única no ser humano. Isso é o que nos diferencia dos outros animais. Doutor, o cérebro ele já nasce completo, finalizado, ou a gente vai adquirindo aí uma montagem desse quebra-cabeça vai até um determinado curso da vida? Ele nasce com uma programação para se desenvolver em marcos de desenvolvimento mais ou menos estabelecidos, mas ele também permite mudanças a partir do meio externo. Se acredita que até o início da vida adulta o cérebro vai construindo cada vez mais conexões entre os neurônios. A partir daí, há uma perda lentamente progressiva numérica desses neurônios, mas a qualidade dessas conexões, ela tende a ficar melhor. E uma coisa curiosa, a gente pensar uma pessoa idosa, ela vai perdendo neurônios e, portanto, as suas funções cerebrais estarão ficando mais e mais prejudicadas. É evidente que essa perda de neurônios faz com que a gente tenha uma limitação, mas há algumas características numa pessoa que não é doente que melhoram com a idade. Então, a resiliência, que é a capacidade de adaptação, a maturidade emocional, a capacidade de encontrar novas soluções, ela aumenta com o tempo. Então, isso é muito importante para que as pessoas não pensem que o idoso é um tipo de pessoa que vai ficando progressivamente descartada. Ao contrário,
Eu peço licença para contar uma história real de um amigo meu, que o pai já estava muito idoso e ele levou o pai para a fazenda dele para ouvir a opinião do pai, mas apenas com o intuito de prestigiar o pai. Ele achava que o pai não tinha mais nada a informar ele. E ele escutou os conselhos do pai. E qual não foi a surpresa dele que quando ele aplicou esses conselhos, a produtividade da fazenda aumentou muito. Ou seja, aquela pessoa que estava relegada porque o seu cérebro já estaria com um funcionamento inadequado, ela tinha as soluções. E ela tinha as soluções porque, inclusive, biologicamente, o cérebro é programado para isso. Ele é programado para melhorar a sua qualidade com o tempo, apesar de a sua quantidade de neurônios, obviamente, diminuindo. Bom, por que alguém fica, um pouco mais hábil, realizando determinadas tarefas com muito mais eficiência, no menor espaço de tempo do que outros? No popular, por que alguns ficam mais inteligentes que outros? É uma coisa sempre multifatorial. A qualidade dos estímulos e o ambiente em que a pessoa vive são determinantes. Por isso que se nós tivéssemos os nossos estudantes em um ambiente que fosse propício à aprendizagem, a gente teria muito mais soluções para os nossos problemas do que temos hoje. Porque a criatividade humana, ela é uma característica que não conhece limites. Os limites que existem são limites impostos. Se a gente der condições das pessoas desenvolverem as suas habilidades intelectuais, emocionais, físicas, tudo isso se junta no cérebro e a gente teria um resultado muito bom. Daí porque há países que eram tão pobres quanto o Brasil, há 50 anos, como era a Coreia do Sul, e hoje são potências. Não tem segredo. O segredo é você estimular as pessoas a desenvolver as suas características inatas do cérebro e deixar que as pessoas apliquem o produto desse desenvolvimento. Por outro lado, se você poda isso, se você vai para uma escola que só quer saber de proselitismo, as pessoas não desenvolvem seu cérebro. E é curioso, Elias, como a própria linguagem das pessoas fica restrita. O número de palavras que a pessoa é capaz de dizer é muito limitado. Se você quiser dizer um pensamento que um cérebro bem desenvolvido diz com talvez 10 ou 15 palavras, um cérebro analfabeto não consegue dizer nem com 100 palavras e acaba se enganchando. Então, essa capacidade de comunicação, apesar de ser inata de todos os seres humanos, ela tem uma diferença muito grande quando a pessoa é estimulada e, sobretudo, quando a pessoa tem liberdade para criar. Então, esse talvez seja o maior segredo para desenvolver o cérebro, desenvolver as capacidades e fazer com que, respondendo àquela sua pergunta inicial, que o cérebro esteja sempre se desenvolvendo. Ele não chega num ponto que ele só faz evoluir. Ele evolui fisicamente, mas na qualidade das suas conexões neuronais ele tende a melhorar muito. Olha, e isso é muito importante, doutor, porque nós estamos hoje num ambiente de uma relação digital. E tem sido uma discussão nem sempre aprofundada, ou quase nunca aprofundada, sobre um pequenino que está agora na mão de todo mundo e começa muito cedo e cada vez mais cedo, que é o celular. Muitos estímulos ali estão presentes, auditivos, visuais, táteis, porque há uma relação direta para a mudança de tudo que está ali, visual. Qual é o cuidado que a gente deve ter? A discussão é muito prejudicial, ou é pouco prejudicial, mas não diz que é benéfico. Em algum momento, essa relação é benéfica? Sim, eu diria até que quando a gente coloca numa balança, é muito mais benéfico do que maléfico.
O malefício é quando ele é usado para podar a pessoa. Por exemplo, quando uma mãe dá um celular ao filho para que ele pare de incomodar. Aí certamente fica um uso sem objetividade. Mas o uso do celular para facilitar as comunicações, para ter acesso a novas informações, em geral, é muito produtivo. Por exemplo, existe um aplicativo, não estou fazendo propaganda, chamado Duolingo, em que você vai treinando capacidade de aprender outras línguas. E eu tive recentemente uma sobrinha que viajou para a Argentina. E ela, na Argentina, ela conseguia pedir as coisas no café da manhã, no almoço, e a mãe dela se surpreendeu. Ela tem 9 anos. E ela disse, olha, mãe, eu estava estudando no Duolingo. Então, você imagina, se o Duolingo não existisse, ela não teria desenvolvido essa capacidade. E provavelmente isso vai estimular ela a estudar espanhol. Ela já está estudando inglês. Então, esse é o exemplo positivo do celular. Ampliando um pouco mais para a internet como um todo, eu, por exemplo, estou atendendo no meu consultório, eu tenho acesso à internet online, e eu tenho uma dúvida sobre um paciente. A gente tem algumas fontes de informação, como, por exemplo, o site PubMed, que é um site ligado ao Congresso americano, que ele congrega todas as revistas indexadas no Index Médicos, ou seja, as revistas cuja publicação é submetida à avaliação dos pares, quer dizer, dos colegas médicos. E eu tenho uma dúvida e eu coloco lá no PubMed na hora o termo que eu estou pesquisando, e não é incomum que na hora eu tenha uma ajuda para aquele caso que está na minha frente. Isso é uma extensão do meu cérebro. E isso não vai me tolher a capacidade de pensar, muito menos a vontade de ler. Porque naquele momento eu não podia pegar um livro e ir procurando. O livro a gente pega depois. Mas para ampliar a nossa capacidade de raciocínio lógico naquele momento, não há nada que se possa comparar a isso. A chamada inteligência artificial, que está se desenvolvendo cada vez mais, é um outro exemplo disso. Só que em ambas as situações você depende de quem programou. Então eu posso, mesmo sem perceber, estar me deixando influenciar pela ideologia de quem fez um programa que parece um programa meramente técnico. Mas eu não posso dizer que eu tenho hoje muito mais facilidade do que tinham os médicos do século XIX e do começo do século XX. Eu ainda hoje me surpreendo como alguns neurologistas daquela época fizeram tantas descobertas. Eu fico pensando, se pessoas geniais como eles tivessem acesso a essa gigantesca capacidade de informações que nós temos hoje. Então, hoje nós temos isso, mas nós temos também uma ideologia que não prioriza o desenvolvimento do cérebro. Para mim, o ideal seria que a gente tivesse aquela concepção do passado, de que o estudante deve estudar, de que o cientista deve ter liberdade para fazer suas pesquisas sem se perder nesse emaranhado burocrático, que esse sim é prejudicial ao desenvolvimento do cérebro, mas se eles tivessem toda aquela facilidade e tivessem esse acesso aos meios de comunicação mais modernos, como a internet, eu acho que a humanidade já estaria num patamar muito mais avançado. Agora, doutor Fernando Gameleira, tem uma palavrinha que tem sido muito usada, nem sempre bem utilizada. Nem sempre quem utiliza essa palavra tem habilidade e até mesmo a prerrogativa para fazê-lo. Em determinado momento, doutor Fernando, essa palavra ganha superpoderes, capazes de modificar totalmente uma pessoa. Neuroplasticidade. O que é que vem a ser isso, doutor? Isso é o essencial do cérebro. A plasticidade, o termo vem de coisa plástica realmente, quer dizer a capacidade da rede neural fazer novas conexões. Isso é uma coisa física, isso é demonstrada microscopicamente. Quanto mais jovem é a pessoa, e obviamente o seu cérebro, maior é a capacidade de plasticidade. Por exemplo, a gente sabe que a área da fala
no ser humano, na maioria das pessoas, fica no giro frontal inferior esquerdo. Vamos admitir que uma criança tenha um traumatismo de crânio e lese essa área. Se ela for uma criança muito pequenininha, pela plasticidade, a área homóloga do hemisfério direito consegue assumir essa função e a pessoa praticamente não tem perda na capacidade de falar. Mas se uma pessoa de 70 anos tiver um AVC nessa área, vai ser muito difícil ela conseguir recuperar a fala, porque a plasticidade do cérebro da pessoa idosa é muito menor do que da criança. E quanto mais a gente usa o cérebro, mais a gente desenvolve a plasticidade. Por exemplo, Elias, uma pessoa analfabeta, ela tem uma vulnerabilidade a desenvolver com mais virulência, digamos assim, um quadro demencial do que uma pessoa altamente capacitada intelectualmente. Não quer dizer que um grande cientista não tenha demência, mas quer dizer que uma pessoa que é analfabeta, que foi privado desse direito humano básico de aprender a ler e escrever, essa pessoa está desprotegida. E se ela tiver uma tendência biológica ou tiver algum agravo do meio ambiente que propicia ela ter uma demência, ela vai ter uma demência muito mais agressiva, muito mais rápida e muito mais precoce. Agora, em que condições isso acontece? São nas terapias, nos estímulos? Como é que essa neuroplasticidade se manifesta? Manifesta em todas as atividades do dia a dia. É muito curioso isso. E, inclusive, nos estímulos físicos. Quer dizer, aquela velha frase, corpo são, mente sã, ela é real. Então, se você tiver uma atividade física regular, você, além de estar protegendo o seu corpo, você está contribuindo para proteger também as funções cerebrais. Mas o grande segredo é se mantenha em funcionamento, se permita criar e tenha, sobretudo, uma coisa que está muito esquecida, tenha prazer em fazer essas coisas. Estudar, por exemplo, voltando a citar o professor Gilberto de Macedo, estudar tem que ser uma tarefa prazerosa. Se estudar for uma coisa punitiva, ela não vai funcionar. A mesma coisa, você não conhece um grande cientista que não tenha tido prazer nas suas pesquisas. O prazer é essencial porque faz parte do ser humano e ele também fortalece o desenvolvimento do cérebro. A gente, então, quando for planejar as atividades educacionais, deve ter muito bom senso. Você não pode fazer o que estão fazendo hoje com as crianças, que parece um executivo. Ela não tem mais tempo de nada. Porque ela sai da aula de inglês para a aula do balé, para a aula de natação, para terapia, porque é muito comum fazer. E quando você menos espera, não tem horário livre. Eu recentemente tive uma psicóloga que foi atender uma criança e a mãe disse: doutor, ele só tem tempo à noite. Mas, meu Deus do céu, como é que uma criança só vai ter tempo de se tratar à noite? Então, isso está errado. A mesma coisa, qual é a lógica de você colocar esse número gigante de disciplinas no ensino fundamental e médio? Qual é a lógica de estudar filosofia no ensino médio? Filosofia deve estar incorporada às outras disciplinas. Aí você bota uma quantidade grande de informações que no fim não fica praticamente nada. Todas informações muito rasas, né? Sem poder aprofundar e nem basilares para um aprofundamento posterior. Exatamente, e sobretudo porque elas ficam chatas. Então, o cérebro não se desenvolve com coisas chatas. Ele se desenvolve com desafios, por exemplo. Desafios que faz você pensar muito, que deixa você estressado no bom sentido, porque o estresse é um estímulo, quando não é exagerado, mas você nunca vai ver um grande desenvolvimento feito a partir de uma coisa que seja tediosa. Tedioso é contra o cérebro, é contra a normalidade do desenvolvimento cerebral. Então, você pega uma criança dessa e diz que ela só tem tempo de fazer tal atividade se for à noite, você já sabe que está errado. Ela pode ter até muito dinheiro, porque geralmente tem, para poder bancar todas essas coisas, mas ela vai chegar, por exemplo, no final do ensino médio, e quando você compara
com um aluno de um país desenvolvido, que tem menos da metade desses conteúdos, ele vai chegar lá no final do ensino médio com uma quantidade de informações e com uma capacidade cognitiva muito melhor. O cérebro cansa? Sim. Porque com tantas atividades, eu já estou cansado aqui, só elencando aí as atividades desses meninos. O cérebro cansa? Sim, você falou uma coisa importantíssima, cansa e cansa muito. Por isso que você tem que selecionar as atividades, esse é o termo talvez mais adequado. Porque um grande número de atividades, naturalmente o cérebro tem que apagar uma quantidade dessas informações. Aliás, o professor Ivan Esquerdo, que era um dos grandes estudiosos da memória no mundo inteiro, ele era argentino, mas morava no Brasil há muito tempo, ele tem um livro chamado A Arte de Esquecer. Não é um esquecimento banal como a gente tem no dia a dia, mas é de afastar os estímulos e as informações irrelevantes. Então, quando a criança é submetida a essa quantidade gigante de informações, você pode saber que a maioria é irrelevante. E a maioria, o cérebro, até por uma condição de autodefesa, ele acaba apagando, que aquilo é lixo. E lixo tem que ser jogado fora. Então, você enche o cérebro da pessoa de lixo e a coisa essencial, a criatividade da pessoa, a capacidade de dar soluções que a sociedade precisa, fica embotada. Olha, conversando aqui com o médico neurologista, o Dr. Fernando Gameleira, a gente vai fazer aqui um breve intervalo. Vamos ao repórter CBN, mas daqui a pouquinho, conversando com Elias Ferreira, estará de volta. É já já. Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Conversando com Elias Ferreira, está de volta nesta terça-feira e a gente volta a conversar aqui também com o Dr. Fernando Gameleira, médico neurologista, atua no hospital universitário, atua também em seu próprio consultório, em outras situações aqui no estado de Alagoas. E a gente tem conversado aqui sobre o cérebro. Como é que está você? Como é que está você emocionalmente? Será que emoção e cérebro têm uma relação direta? Por que tanta gente tem reclamado, por exemplo, de um cansaço mental, de uma estafa mental, de que não está suportando mais e ele está muito ansioso, não consegue aguardar as coisas? Ele, antes de fazer a prova, o estudante já está ansioso pelo resultado. Nós temos uma situação também que é a da depressão. Ainda daquela nota da prova anterior que não foi boa, ele vai fazer uma outra, tem uma outra oportunidade, mas a nota anterior ainda me castiga. Ansiedade e depressão têm sido alvo de uma persistente atuação dos psicólogos, psiquiatras. Mas e os neurologistas? Há algo de biológico nessa relação? Bom, doutor Fernando Gameleira, o que é que está acontecendo? Por que essa pandemia, o mundo inteiro está ansioso, o mundo inteiro está depressivo, e onde é que a neurologia entra nessa discussão? Elias, começando pela parte das provas, das avaliações dos estudantes, eu acho um exemplo muito pertinente. Esse conceito que eu vou falar não é meu, mas existe um conceito de que a prova bem feita é também uma oportunidade de aprendizagem. Quer dizer, quando o professor elabora a prova de uma maneira eficaz, mesmo quando o aluno erra, ele aprende. Porque ele percebe, poxa vida, eu errei aqui, mas o raciocínio correto é tal. E ele sai com vontade de, ao sair da prova, e checar o que ele errou. Essa é a prova bem feita, essa é a prova que contribui para o crescimento da sociedade. E aí a gente vem para a vida real. Na vida real, a prova é assim. O professor coloca, adivinha o que é que eu estou pensando. Então o aluno fica desesperado, fica ansioso, porque ele está se vendo diante de uma situação que o professor não quer medir o conhecimento que ele tem. O professor quer que ele seja imitado. E o aluno tem que ter essa capacidade de saber o que se passa na cabeça do professor. Isso gera, claro, conflito, gera a sensação de injustiça, prejudica sobremaneira a aprendizagem, porque aquele aluno
que teria o estímulo de depois de checar o que foi que ele de fato errou, ele vai ter raiva daquela matéria. Ele não vai querer progredir. E ele vai adoecer. E ele vai ficar, como eu falei, ansioso e, dependendo da vulnerabilidade biológica dele, ele poderá desenvolver uma depressão, que é uma doença, não se pode negar esse caráter, mas que é alimentada por esse estilo de vida esquizofrênico que nós temos hoje em dia. A gente diz que quer estimular as pessoas a estudar, a crescer, a se desenvolver, a atingir o nível universitário, mas a gente faz na prática exatamente o oposto. Daí porque, Elias, se diz, e eu concordo, que mesmo nos ambientes universitários a gente tem um percentual de pessoas que é analfabeto funcional, porque ela não aprendeu a pensar, muito ao contrário, ela aprendeu a ter raiva de pensar. E isso vem desde as raízes do ensino na parte mais fundamental e mais básica. Então, o cérebro, ele é esse sistema, porque não é um órgão só, formidável, por juntar tantas capacidades. Mas quando ele é atingido, a maneira como ele se boicota, e boicota a própria pessoa que tem o cérebro, é também muito brutal. Daí porque a gente tem uma sociedade doente, uma sociedade que prioriza a burocracia no lugar da criatividade. E as pessoas são mais sensíveis, e muitas delas têm uma inteligência com mais capacidade, elas acabam evoluindo. Você veja que, por exemplo, no curso de medicina, eu conversava com os alunos há algum tempo, e eles diziam que uma boa parte do curso é feita para você aprender as regras do SUS. Isso não tem lógica. As regras do SUS tinham que ser muito simples, ninguém tinha que precisar estudar como é que funciona o referenciamento, a contrarreferência, quem paga tal ou qual parte do sistema. Isso não é função do médico. A função do médico é receber o paciente que está sofrendo, que foi buscar ajuda com você, e você olhar cara a cara com ele e estabelecer uma sintonia. O paciente quer aquilo, o médico de verdade quer aquilo também, mas o sistema entra para dizer que você não pode fazer aquilo. O sistema diz a você: seja medíocre, seja um burocrata, trate mal o paciente. Quem é que perde com isso? Quem perde somos todos nós. E o meu cérebro, ele também se desenvolve menos. O cérebro daquela pessoa que está precisando, que precisaria ter esse reforço afetivo na relação médico-paciente, que é o ato médico essencial, vai ser frustrado. E isso se estabelece em toda a sociedade. Eu falava com você sobre os contadores. Os contadores talvez sejam as maiores vítimas desse sistema burocrático que nós temos, que muda a toda hora e que você não pode usar o seu raciocínio de forma lógica. Você tem que fazer como um robô, apenas a repetir aquelas coisas e a aprender as novas normas que mudaram sem razão de ser, que não mudaram para melhor e muitas vezes nem para pior, mudaram apenas para mostrar que tem poder. Então você veja como o cérebro ele nasce biologicamente predisposto a aprender, a se desenvolver, até a pessoa morrer. Contam como uma piada a história do cara que, já morrendo, a pessoa coloca a vela na mão dele e aí explica aquela história, que aquela vela acesa é para facilitar a transcendência dele, e ele morrendo diz: vivendo e aprendendo. Mas isso é verdade, a gente aprende até a hora da nossa morte. E os limites que são dados, na maioria das vezes, são limites artificiais criados por uma sociedade doente, que não permite que o cérebro se desenvolva com toda a sua plenitude, e esse é o nosso objetivo. Bem, doutor Fernando Gameleira, o que é que a gente pode elencar que, na atualidade,
como sendo as maiores preocupações para com o cérebro. A gente tem algumas doenças que já são conhecidas de muitos anos, e claro, algumas a gente já sabe muito mais, outras a gente continua aprendendo e tem algumas delas que a gente não entende absolutamente nada. Estamos ainda na estaca zero, doutor. Sim, e a regra básica é: coloque seu cérebro para funcionar. Tenha atividade intelectual da maneira mais eficaz que for possível. Tenha também atividade física, porque a atividade física também é muito importante para o cérebro. Cuide da saúde biológica, da pressão arterial, da glicose, das gorduras no sangue, porque tudo isso também é prejudicial. Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência a ter uma demência da doença de Alzheimer e ela tiver um diabetes não controlado, ela vai ficar muito mais vulnerável. Então, essa parte física não pode também ser esquecida. E tente construir uma sociedade mais saudável, uma sociedade onde você não desperdice recursos. Porque a nossa sociedade, como toda sociedade pobre, ela é perdulária. Você já tem poucos recursos, por exemplo, na área médica, a gente tem um número menor de profissionais do que precisaria para atender a população, a gente tem um número menor de recursos para fazer exames complementares e a gente é obrigado, na nossa prática médica, a desperdiçar esses recursos. Eu também dizia, Elias, hoje uma pessoa veio me pedir um eletroencefalograma por um motivo burocrático. Esse exame não era necessário, mas os burocratas que vão avaliar se ela tem ou não o direito a ter uma licença de trabalho, exigiram que tenha um exame de eletroencefalograma recente. E do ponto de vista médico não há nenhuma necessidade disso. Então eu já tenho pouco recurso e sou obrigado a jogar fora. É como uma pessoa pobre que tem pouca comida e acaba deixando muito resto de comida no prato. Isso a gente é capaz de fazer individualmente, mas principalmente é preciso que seja construído uma estrutura social para que essa soma desses esforços individuais represente a filosofia dessa sociedade no seu desenvolvimento. Doutor Fernando Gameleira, eu trago agora uma discussão, que é uma discussão cada vez mais na sociedade. O DSM, que deve sair agora com as informações, talvez no mês de maio, ele deve trazer números que são mais espantosos ainda. Eu estou falando sobre autismo, sobre transtorno do espectro autista. Os últimos números, eu acho que 35, 36, até 8 anos de idade, um diagnóstico autista. E o que é que está acontecendo é com o cérebro mesmo? É com o resto do corpo que chega até o cérebro? O que é que está acontecendo que o número de diagnósticos autistas já é sabidamente de que vai aumentar? Uma coisa é certa, Elias, o número de diagnósticos não aumentou apenas porque melhorou a capacidade de diagnóstico. Acho que todos os médicos que lidam com autismo têm essa impressão que, de fato, está aumentando muito o número de casos de autismo. A explicação para isso ainda não é muito convincente. Acredita-se que alguns fatores ambientais tóxicos estejam influenciando. E se acredita, aí não se sabe ao certo, é preciso ter muita cautela com isso, se acredita que alguns componentes de vacinas, de algumas vacinas, não a vacina em si, mas o veículo que é utilizado para carregar aquele elemento que vai vacinar, talvez estejam inadequados. Se isso de fato estiver acontecendo, provavelmente a solução não será difícil. Mas mesmo que isso esteja acontecendo, isso é somente um dos aspectos. Mas é um grande desafio, Elias, saber por que aumentou e continua aumentando a incidência e a prevalência de casos de autismo, alguns dos quais são leves, você tem uma capacidade de superação grande ao longo da vida, sobretudo se for bem estimulado, e outros são tão graves que o convívio social fica praticamente impossível. Mas esse desafio, ele ainda não tem a resposta adequada e eu espero que a humanidade, que a ciência consiga trazer a solução para esse tipo de problema. Doutor Fernando Gameleira, então quer dizer, porque já foi níveis
eram níveis, agora são suportes. Nesse suporte 1, há ainda uma preservação da cognição, a gente pode imaginar assim? Sim, porque a pessoa tem limitações, mas são limitações que são relativamente fáceis de você suplantar. Essa mudança de nível para cuidado, etc., isso... É uma nomenclatura. É trocar 6 por meia dúzia. O ser humano, sobretudo o ser humano com essa capacidade burocrática tão grande, ele tem uma necessidade muito grande de mudar as coisas. De criar siglas, por exemplo. Eu acho terrível. Tudo na vida hoje tem sigla. Daqui a pouco a sigla muda e você fica meio perdido. Não acho que isso vai dar grande contribuição. O problema principal é saber qual é o fator biológico que deve existir, que está sendo preponderante para aumentar o surgimento desses casos de autismo. O que é que acontece na mente de quem está no transtorno do espectro autista? Essencialmente, ele tem uma dificuldade de socialização e uma dificuldade de lidar com os estímulos. E tem também um atraso nos marcos do desenvolvimento. Por exemplo, a criança frequentemente demora muito a falar. Essa história de que toda criança tem o seu tempo, isso aí é um negócio meio fantasioso. A criança tem que ter os marcos de desenvolvimento em limites que já são estabelecidos pela ciência. Se ela demora a atingir aqueles marcos, você tem que identificar o que pode estar por trás. E aí, o diagnóstico cada vez mais precoce do autismo significa uma chance de tratamento cada vez mais eficaz. E tem várias causas, né, para que você atrase a fala. Pode ser o problema biológico, por exemplo, na formação do aparelho fônico. Pode. Eu falei pode ser audição, pode ser tudo. Uma série de coisas. Eu falo isso para que as pessoas não se apressem muito Não. em dar esse diagnóstico apenas com esse critério. Então, Elias, você tocou num ponto essencial. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico médico. Então, você não deve se basear em alguma observação que você está fazendo de que aquela criança tem autismo, porque aí vem o problema consequente ao aumento de casos de autismos, que é o aumento de casos de falso autismo. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa mais introspectiva, porque ela é assim mesmo, é da característica dela, e você acaba recebendo um diagnóstico de autismo inadequadamente. O autismo ele deve ser diagnosticado em bases médicas, ele inclui um atraso no desenvolvimento cerebral, das funções cerebrais, ele inclui uma dificuldade na socialização e ele inclui essa dificuldade em lidar com os estímulos externos. Por exemplo, a pessoa que tem autismo, ela habitualmente não suporta barulhos intensos. Barulhos intensos que o nosso cérebro, de uma pessoa que não tem autismo, ele consegue bloquear. Ele até escuta, mas ele bloqueia a repercussão dele no funcionamento do cérebro. A pessoa com autismo não tolera aquilo e ela muitas vezes descompensa por causa desse ruído tão forte. O tratamento do autismo é um tratamento que é sempre multidisciplinar, ele não é só médico. Aliás, eu diria até que ele nem é principalmente médico. E ele, infelizmente, demanda muitos recursos e acaba onerando muito o sistema de saúde, que na maioria das vezes não dá essa resposta. Então, a pessoa pobre com autismo é um drama elevado ao quadrado, porque o familiar sabe que se ela tivesse acesso aos tratamentos adequados, ela ia se desenvolver muito mais. E aí vem a neuroplasticidade, não é, doutor? E olha o desafio, porque a gente precisa estimular, mas precisa saber quais são os estímulos adequados. Isso há uma individualidade nesses estímulos, né, doutor? O que é receptivo para um pode não ser para outro. Sim, aí você precisa de terapia ocupacional, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia, e todos esses profissionais devem ter uma formação para atender a pessoa com autismo, porque requer habilidades muito, como você falou, individualizadas. Isso custa caro. Se o sistema de saúde se
tiver a disposição realmente de enfrentar esse problema, a gente terá um resultado muito melhor no desenvolvimento das pessoas que têm o autismo. Bom, as drogas melhoraram, a gente já consegue, porque muitas das vezes as pessoas vêm com um combo. Olha, não é só autismo, tem TDAH associado, tem TOD associado, tem síndrome do pânico associada a isso, muitas vezes ainda tem ansiedade, depressão. É uma vivência extremamente tumultuada do ponto de vista mental. E a sociedade brasileira, quando a gente fala sobre drogas para ajudar no controle emocional, é muito pouco receptiva, doutor. Por isso que drogas, nesse caso, é um tema que a gente precisa tocar. É verdade. E o próprio nome drogas já embute em si um preconceito. Porque droga é atribuída a uma coisa que não presta. E isso não é verdade. Os medicamentos modernos, eles já têm muito menos efeitos colaterais do que os mais antigos. E com eficácia melhor. Mas especificamente voltados à pessoa com autismo, ainda estão muito aquém do que se desejaria. Então a gente precisa melhorar e melhorar muito. O que faz a diferença atualmente no tratamento do autismo é esse cuidado multidisciplinar. Daí porque eu digo que a parte médica, apesar de ser importante, não é a mais importante no tratamento do autismo na atualidade. Nós já temos estudos, por exemplo, para remédios que vêm à base da planta da maconha? Sim, é uma coisa curiosa porque o princípio ativo da cannabis, ele já é usado em neurologia pelo menos desde o final do século XIX. A gente tem livros de neurologia que citam isso de 1840, 1850, que já citam isso. Claro que eram usados os extratos da cannabis, não era purificado o princípio ativo. Nessas pessoas, a impressão que dá é que realmente o canabidiol tem uma ação boa e tem uma tolerabilidade boa. Mas não é essa panaceia que se diz. Não é uma bala de prata, não. Gente não. Ele tem uma ação boa, mas a grande vantagem dele é a tolerabilidade melhor. Mas ele tem um fator limitante que é inexplicável, que é o preço absurdamente alto. Porque com tanta matéria-prima que a gente tem aqui, e você fazer um remédio que é só a purificação desse extrato, doutor Fernando, valor não justifica. Doutor Fernando Gameleira, nessa sua profissão, o que é que mais lhe gratifica? É o contato com o paciente. Porque o contato na relação médico-paciente, ele cria uma certa magia. Você está ali com aquela pessoa, ela está falando uma coisa e você nota quando entrou em sintonia. Só quem nota isso é o médico e o paciente. Então, isso é um privilégio que a gente tem, poder entrar na privacidade daquela pessoa e poder ajudar a pessoa a superar os seus problemas. Então, quando eu pego uma pessoa, por exemplo, com epilepsia que não estava controlada, a gente entra ali no cara a cara, examina e vê os exames e consegue encontrar um tratamento mais adequado que ou controla totalmente ou reduz muito o número das suas crises, isso não tem preço. Olha só que coisa maravilhosa. Para a gente encerrar a nossa conversa, para onde caminha o cérebro humano? Eu acho que caminha para onde a sociedade caminhar. E eu espero e acredito que essa doença social que nós estamos vivendo hoje em dia, que já é há muito tempo, mas cada vez está mais forte, que é a burose. A burose significa a negação do cérebro. A burose é um termo, é um neologismo criado pelo professor Gilberto T. Macedo na década de 60 do século passado, que diz que é a doença da burocracia. É você dizer, eu sou professor e eu quero que você faça isso. E você vai fazer porque eu tenho o poder de mandar. Isso, eu acredito que mudando será o grande divisor de águas para toda a humanidade. Doutor Fernando Gameleira, eu quero aqui agradecer demais a sua presença e essa boa conversa, esperando aqui que todos tenham aproveitado e que a gente deixe mais perguntas por lá. Claro que sim, Elias. E você não pode imaginar a satisfação que eu tenho
de atender o seu convite, porque eu sei que há pessoas que ouvirão essa nossa conversa e se sentirão contempladas e ajudadas, e esse é o nosso grande objetivo ao passar aqui pela Terra. Muito obrigado. Conversando com Elias Ferreira vai chegando ao fim nessa maravilhosa conversa que tive aqui com o médico neurologista, o Dr. Fernando Gameleira. É uma das vozes mais respeitadas sobre o tema, um médico extremamente dedicado, muito experiente. Eu espero que a gente tenha contribuído para com você que nos acompanhou até o momento. Eu quero dizer que na próxima terça-feira estaremos de volta com mais um Conversando com Elias Ferreira, aqui na sua CBN, sempre a partir das 14 horas. Até lá!